Vamos estudar agora, então, as propriedades coligativas das soluções. Então, após estudarmos as propriedades coligativas, nós vamos conseguir responder a estas perguntas, como, por exemplo, por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em temperaturas abaixo de 0 grau? Por que se acrescentarmos sal ou açúcar numa água que está fervendo, ela para de ferver? Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar cerveja em lata? Por que o peixe de rio ele não sobrevive em água salgada e vice-versa? Por que se coloca sal sobre um pedaço de carne e essa carne não estraga? Entre outras perguntas serão esclarecidas através do estudo das propriedades coligativas. E o que são propriedades coligativas das soluções? Então, são todas as propriedades que só dependem da quantidade de partículas que está presente na solução e não dependem do tipo de soluto. Nós vamos estudar, então, estas 4 propriedades: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Para compreendermos as propriedades coligativas, é importante que se defina o que é pressão de vapor. Então, a pressão de vapor é a pressão que define, que identifica a tendência de evaporação de um líquido. Ou seja, quanto maior a tendência em evaporar, quanto mais volátil é este líquido, maior vai ser a pressão de vapor deste líquido. Bom, independente da temperatura em que o líquido está exposto, ele vai ter uma pressão de vapor. Então, a pressão máxima de vapor é a pressão que o vapor exerce quando existe equilíbrio entre as fases vapor e líquido naquela temperatura. Então, a água, por exemplo, ela vai ter uma pressão máxima de vapor quando estiver a 5 graus Celsius, uma outra pressão máxima de vapor, um outro valor, né, de pressão máxima de vapor, quando ela estiver a 20, a 50, a 80 graus Celsius e assim por diante. Quais os fatores que influenciam nessa pressão de vapor? O primeiro deles, como eu acabei de comentar, é a temperatura. Bem, a temperatura, ela é uma medida da agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas essas moléculas estão, maior a tendência a escapar do líquido em direção à fase de vapor. Logo, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Observem aqui no gráfico ao lado que se tem a pressão de vapor em milímetro de mercúrio, que é uma unidade de medida de pressão, variando com a temperatura. À medida que a temperatura aumenta, há um aumento da pressão de vapor. E esses desenhos aqui de cima, eles estão me dando o valor exato. Então, 20 graus Celsius, a pressão de vapor é 17, aproximadamente 17 milímetros de mercúrio. A 50, essa pressão vai para 92. E a 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água é de 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 1 atm de pressão. Outro fator que influencia na pressão de vapor, eu falei agora há pouco que a pressão de vapor, ela dá uma tendência à evaporação, à volatilidade daquele líquido. Então, a pressão máxima de vapor, ela tem uma influência direta sobre a temperatura de ebulição. Por quê? Porque o líquido, ele entra em ebulição quando a sua pressão máxima de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Então, ao nível do mar, os líquidos entram em ebulição quando a sua pressão máxima de vapor se iguala a 1 atm, que é a pressão atmosférica local.
Aqui eu trouxe 4 substâncias diferentes e o valor das suas pressões de vapor na temperatura de 20 graus Celsius. Então, a água tem uma pressão de vapor de 17,5 milímetros de mercúrio na temperatura de 20 graus Celsius, o álcool etílico 44, a acetona 185 e o éter etílico, 442 milímetros de mercúrio. Observem que, à medida que está aumentando a pressão de vapor, numa mesma temperatura, observa-se uma temperatura de ebulição menor. Isto se justifica por quê? Para o líquido entrar em ebulição, essa pressão de vapor ela tem que igualar a pressão atmosférica, que é de 760 milímetros de mercúrio. Então, quanto maior a pressão de vapor do líquido, mais facilmente ele atinge os 760. Logo, menor é a temperatura necessária. Observem que a água, dentre esses 4 exemplos, é a que tem a menor pressão de vapor a 20 graus Celsius. E é a que tem a maior temperatura de ebulição. Por quê? Porque é necessário aquecer muito mais a água do que as outras 4 para atingir os 760 milímetros de mercúrio. Então, quanto menor a pressão de vapor da substância, mais energia será necessária para entrar em ebulição. Então, maior a temperatura de ebulição. Vocês já devem ter ouvido falar que a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius. E que em grandes altitudes, essa temperatura é menor do que 100. Por quê? Porque em grandes altitudes, a pressão atmosférica é menor do que 1 atm, é menor do que 760 milímetros de mercúrio. Logo, em grandes altitudes, é necessário menos energia para atingir a pressão atmosférica, para que a pressão de vapor atinja a pressão atmosférica. Ao contrário disso, numa panela de pressão, a pressão dentro da panela de pressão é maior do que 1 atm. Então, a ebulição dentro de uma panela de pressão é maior do que 100 graus Celsius. Por quê? Porque é necessário mais energia para que a pressão de vapor da água atinja a pressão atmosférica, no caso, dentro da panela de pressão. Esse gráfico aqui, ele mostra a variação de pressão atmosférica à medida que aumenta a altitude. Então, por exemplo, aqui ao nível do mar, nós temos uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, e no Monte Everest, que está a 8,85 quilômetros de altitude, a pressão lá é de 250 milímetros de mercúrio. Logo, a água entra em ebulição numa temperatura muito abaixo de 100 graus Celsius lá no Monte Everest. Conforme foi comentado, então, as propriedades coligativas são propriedades que variam devido à adição de um soluto não volátil ao solvente. Então, a tonoscopia é a propriedade que verifica a redução da pressão de vapor na solução. A ebulioscopia é a propriedade que verifica o aumento da temperatura de ebulição devido à adição do soluto. A crioscopia verifica a redução da temperatura de fusão ou temperatura de congelamento. E a osmose é aquela propriedade que verifica a transferência, a passagem do solvente de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada em soluto. Vamos começar então pela tonoscopia, que é aquela propriedade que verifica a diminuição da pressão de vapor pela adição de um solvente não volátil. Lembrando que pressão de vapor é aquela tendência que o líquido tem em passar para a fase gasosa. A presença de partículas
constituem uma barreira física que dificulta a movimentação das moléculas. Então, numa solução, a pressão de vapor vai ser menor do que a do solvente puro. Por quê? Porque a solução apresenta essas barreiras que dificultam a movimentação. Essas figuras elas mostram, então, aqui na primeira, um solvente puro, que mostra então as suas partículas escapando da fase líquida para a fase vapor. Na segunda figurinha, aparecem partículas sólidas. Essas partículas, elas dificultam a movimentação e a liberação das moléculas para a fase gasosa. Então, a solução, ela vai ter uma menor pressão de vapor. O que deve ser avaliado aqui é o tipo de solução e, por consequência, a propriedade coligativa vai ter uma variação. Porque em soluções moleculares, as partículas elas não ionizam, elas não sofrem dissociação. Então, se eu tiver 1 mol de sacarose, eu tenho exatamente 1 mol de partículas dissolvidas. O que não acontece com as soluções iônicas, porque as soluções iônicas, elas dissociam, elas ionizam. Por exemplo, eu tenho uma solução de cloreto de sódio ou uma solução de ácido sulfúrico. Observem aqui que o cloreto de sódio, ele ioniza. 1 mol de cloreto de sódio forma 2 mols de partículas, porque eu tenho o Na+, e o Cl-. Então, para cada 1 mol de NaCl, 2 mols de partículas são ionizadas. Aqui o ácido sulfúrico, ele ioniza formando 2H+, e SO4 2-. Então, 1 mol de H2SO4 ioniza formando 2 mols de H+, e mais 1 mol de SO4 2-, ou seja, 3 mols de partículas. Então, quando eu for verificar a variação da propriedade coligativa, eu tenho que verificar a quantidade em mol de partículas dissociadas presentes na solução. Por exemplo, aqui, 1 mol de sacarose, eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de soluto. Agora, 1 mol de sal de cozinha, do NaCl, lembra que o NaCl dissocia e forma Na+, Cl-. Então, para cada mol de NaCl, eu tenho 2 mols de partícula, o que corresponde a 12 vezes 10 na 23 partículas. Logo, o efeito vai ter o dobro de partículas dissolvidas, né? É possível calcular a pressão de vapor do solvente na solução através da lei de Raoult. Ela diz que a pressão de vapor na solução vai ser igual à fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. A segunda propriedade, então, a ebulioscopia, é a propriedade que verifica o aumento da temperatura de ebulição de um líquido devido à adição de um soluto não volátil. Lembrando que a adição do soluto diminui a pressão de vapor. Então, se a pressão de vapor do solvente é menor, vai ser necessário uma energia maior para atingir a ebulição, logo ao aumento da temperatura de ebulição. Aqui nós temos a água pura, que acontece a ebulição a 100 graus Celsius na pressão atmosférica de 1 atm. A adição do soluto faz com que haja uma redução da pressão de vapor do solvente, logo vai ser necessário aquecer muito mais para atingir a pressão atmosférica. Então, a temperatura de ebulição da solução vai ser maior do que a do solvente, no caso aqui maior do que 100 graus Celsius.
Existe também uma fórmula para calcular esta variação de temperatura e ela depende da molalidade. Então, a variação de temperatura é igual ao valor de uma constante, chamada constante ebulioscópica do solvente, vezes a molalidade da solução. Essa constante ebulioscópica, ela vai me dizer qual é o aumento da temperatura que aquele solvente sofre devido à adição de cada mol de soluto. Então, por exemplo, a água tem uma constante ebulioscópica de 0,52 graus Celsius por mol. O que significa isso? Significa que cada mol de soluto adicionado à solução aumenta 0,52 graus Celsius na temperatura de ebulição. O etanol tem uma constante ebulioscópica de 1,07. Seria o que isso? Para cada mol de soluto adicionado ao etanol, há um aumento de 1,07 na temperatura de ebulição. Vamos fazer este exemplo aqui, então. Foi adicionado, então, 90 gramas de glicose, isso aqui é o soluto, em 400 gramas de água e foi provocado o aquecimento. Foi dada aqui a constante crioscópica da água, que vale 0,52 graus Celsius por mol, e eu quero saber qual é a temperatura inicial de ebulição da solução. Bem, então o que eu tenho aqui? A massa de soluto, a massa de solvente vou passar para quilograma, a constante ebulioscópica da água e a massa molar do soluto. Bem, para eu calcular a variação de temperatura, eu tenho que aplicar essa fórmula aqui. Constante ebulioscópica eu tenho e a molalidade. Lembrando que molalidade é dada por número de mol de soluto por massa de solvente em quilogramas. Então, eu vou vir aqui, vou calcular o número de mol do soluto, massa de soluto por massa molar, 0,5 mol. Então, já tenho o M1. O M2 é a massa, eu passei para quilograma, aqui 0,4 quilogramas. E o KE, constante ebulioscópica, foi fornecida. Essa variação de temperatura, então, é a temperatura que eu estou procurando da solução, menos a temperatura do solvente puro. No caso da água, é 100 graus Celsius, né? Então, a temperatura que eu estou procurando é a temperatura de ebulição da solução, menos o 100. Aqui eu resolvi o produto e a divisão, deu 0,65. Então, a temperatura de ebulição desta solução vai ser de 100,65 graus Celsius. A crioscopia é a segunda propriedade coligativa e ela verifica a redução do ponto de congelamento ou do ponto de fusão devido à adição de um soluto. Então, o soluto, ele dificulta a movimentação das partículas, logo ele dificulta a organização das moléculas na obtenção de uma estrutura. Então, ele dificulta o congelamento, eu tenho que reduzir ainda mais esta temperatura para que haja o congelamento. Existe também uma fórmula para calcular essa variação de temperatura, para calcular a temperatura, enfim, de congelamento, e também depende da constante crioscópica e da molalidade. A constante crioscópica, por exemplo, da água é de 1,86, ou seja, cada mol de soluto adicionado à água reduz em 1,86 graus Celsius na sua temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão da água pura é 0 graus Celsius. Se eu adicionar 1 mol de partículas, a temperatura de fusão, de congelamento da água passa a ser menos 1,86 graus Celsius. Então, se eu adicionei aqui 1 molar, menos 1,86. Se adicionar 2 mols de partícula, olha só, ela reduz 2 vezes
o 1,86. Se eu adicionar 3 mols, vai reduzir 3 vezes 1,86 e assim por diante. E a última propriedade coligativa é a osmose, que corresponde à passagem do solvente de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada sem gasto de energia. Então, aqui existe uma membrana semipermeável aqui no meio e ocorre então essa transferência de solvente devido à diferença então de concentração. A pressão osmótica, que deve ser aplicada para evitar que esse solvente atravesse a membrana, ela é calculada, então, por essa fórmula aqui, que depende da molaridade da concentração, da constante universal dos gases, que vale 0,082, a temperatura em Kelvin, e esse I aqui, ele é o fator, chamado fator de Van Hoff, que ele depende do número de partículas que está dissolvida na solução. A gente não vai fazer esse tipo de cálculo nessa disciplina. É importante que se saiba que as classificações que as soluções podem receber quando se comparam, então, os valores das pressões osmóticas. Então, uma solução é chamada hipertônica quando apresentar uma pressão osmótica maior do que a outra, hipotônica quando a sua pressão osmótica for menor e isotônica quando a sua pressão osmótica for igual à da outra solução. E é daí que vem o termo isotônico, né? Que são aquelas substâncias, aquelas bebidas que apresentam concentração de sais minerais igual à concentração dos líquidos do nosso corpo, como por exemplo o suor e o sangue, né? E aí tem vários isotônicos no mercado, ou a água de coco é considerada um isotônico, entre outros. Essa figura, então, ela mostra o que acontece quando uma célula está exposta, no primeiro caso aqui, a um meio isotônico, ou seja, existe uma igual concentração de soluto dentro e fora da célula. Então, o solvente entra e sai na mesma proporção. Quando a célula está exposta a um meio hipotônico, a célula começa a absorver o solvente externo. E quando a célula está exposta a um meio hipertônico, a célula perde solvente para o meio. É o que acontece nesse caso, nesse último caso aqui, quando a gente tem quando tem a salada temperada, né? Depois de um certo tempo, a salada murcha, por quê? Porque ela perde água para o meio externo, que apresenta sal, por exemplo. E é importante falar também sobre a osmose reversa, que, como o nome diz, acontece no sentido contrário da osmose. Então, na osmose reversa, o solvente ele se desloca no sentido da solução mais concentrada para a solução menos concentrada, isolando, então, recuperando o soluto. Esse processo de osmose reversa ele pode ser utilizado para potalizar a água por meio da dessalinização. Então, por exemplo, extrair, né, a água pura da água salgada, da água do mar. É possível, então, retirar água da água do mar através desse processo. Então, agora é possível responder a estas 5 perguntas com base nas propriedades coligativas vistas. Então, a primeira pergunta aqui em azul, eu posso justificar essa água que estava fervendo, quando eu adiciono sal, ela para de ferver. Por quê? Porque a adição de sal provoca um aumento na sua temperatura de ebulição, chamada de ebulioscopia. Por que as águas dos oceanos não congelam mesmo abaixo de zero? Propriedade crioscopia. A adição de sal, então a água do mar, ela tem uma temperatura de congelamento abaixo de zero.
Por isso que é possível ter água líquida nos oceanos, né? Mesmo abaixo de 0 grau. E por que que se coloca sal no gelo para gelar a cerveja? Mesma explicação, crioscopia, né? A adição de sal abaixa a temperatura de congelamento. Então, eu vou ter gelo numa temperatura muito mais baixa. Então, é possível refrigerar mais rapidamente as bebidas quando se tem sal lá na geladeira, né? No gelo. O que acontece quando se coloca sal num pedaço de carne? O que acontece é que aquele sal ele desidrata a carne. Por quê? Porque o sal vai retirar a água da carne. E aí é possível, por isso que é possível que que a carne salgada dure muito mais tempo fora de refrigeração. Por quê? O fato de não ter água na carne evita a proliferação de fungos e bactérias que seriam, né, decompositoras da carne, né? E por que que o peixe do rio não sobrevive no mar e vice-versa? Bem, o peixe de água doce, quando for colocado numa água salgada, o peixe seria um meio hipotônico, não é? Então, o peixe desidrataria, o peixe de água doce desidrataria em água salgada. E se fosse um peixe de água salgada, quando exposto à água doce, o peixe da água salgada absorveria a água, incharia, né? Ele ia inchar até explodir, na verdade, é isso que aconteceria com um peixe de água salgada em água doce.